Os idiotas úteis. Quem são os idiotas úteis? Essa expressão vem daquele grupo que se acha dono do mundo, tais como George Soros e outros. A quem o grupo chama de idiotas úteis? Todos os que estão a serviço do anticristo, tentando implantar em todos os países, a qualquer custo, o comunismo, socialismo marxista, que está no mesmo contexto da nova ordem mundial, a ordem do anticristo. Um dia desses, depois de ouvir uma ironia de George Soros, o norte-americano, chamando os brasileiros de idiotas úteis, dizendo que depois de dominar o Brasil por parte deles através da esquerda, nós passaremos a comer das mãos deles as migalhas que eles nos derem. Dirigia ele dizendo que o nosso Deus, que o tem, tem George Soros como um lixo moral preparado para o fogo eterno, e todos os filhos de Deus têm um exército de anjos querubins com espada flamejantes para combatê-los. Então, dá para você encarar esses agentes de Deus em favor do povo de Deus na terra? Lhe perguntei. A verdade é que nunca mais ouvi qualquer ironia de George Soros. Na concepção deles, todos os esquerdistas são utilizados por eles como idiotas úteis para cumprir seus intentos satânicos. E depois que eles conseguirem o que querem, farão a redução da população mundial, incluindo os esquerdistas. Porque os filhos de Deus, um dia ou antes disso, vão subir para os céus para encontrar Jesus nos ares. Algumas pessoas têm me dito: você está batendo ou contra-atacando gente mundial perigosa. Tome cuidado. Em resposta, lhe disse que George Soros será que o poder dos que se acham donos do mundo, até mesmo o anticristo, é maior que o exército dos querubins de Deus nos protegendo 24 horas por dia? Na verdade, Deus honra os corajosos e detesta os covardes que têm medo de tudo e de todos. Para encabeçar a nossa análise sobre quem são os idiotas úteis, vamos ler Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e Silas, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso fazia ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, perdendo a paciência, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela. E na mesma hora saiu. Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. O demônio fazia daquela jovem uma idiota útil, como vem fazendo com muitos hoje. Pois para Satanás, todos os que permitem ser usados por ele são objetos descartáveis. Ele os usa e, quando não precisa mais, ele os destrói. Ninguém se engane. Todos aqueles que estão sendo utilizados hoje para implantar nas nações os projetos do anticristo serão finalmente destruídos. É isso que Jesus predisse em Mateus capítulo 25, versículo 41. Satanás, sabendo que Paulo e Silas eram homens experientes e com discernimentos espirituais em todos os ataques de Satanás, ele utilizou da tática do elogio aos missionários, Paulo e Silas, dizendo:
Esses são servos do Deus Altíssimo. Por isso, nem todos os elogios têm como propósito estimular, e sim enganar. Satanás e seus idiotas úteis. Olhando para os movimentos políticos atuais no Brasil, percebemos dois lados denominados com base bíblica, direita e esquerda. Enquanto a direita defende a posição sobre Deus acima de todos, pátria acima de tudo, e família e projeto de Deus, e a liberdade em Cristo, conforme João capítulo 8, versículo 32. A esquerda defendendo os projetos de Satanás, tendo o diabo como seu Deus, a ideologia de gênero para destruir a família, o aborto para assassinar crianças no ventre materno, o comportamento gay, a liberação das drogas e outras aberrações. Estes são os dois lados dividido no comportamento humano hoje. A pergunta é a seguinte: de que lado você está? Jogos de ilusões. Hoje os supostos donos do mundo vêm utilizando os esquerdistas políticos para implantar seus projetos nas nações a qualquer custo, com financiamento em dinheiro, por esses chamados donos do mundo, fazendo de seus idiotas úteis as seguintes famílias ou pessoas: a família Castro em Cuba, o Maduro na Venezuela, o Ortega na Nicarágua, o Xi Jinping na China e outros idiotas úteis pelo mundo, considerados assim pelos pseudos donos do planeta. Quando os supostamente espertalhões tiver tudo nas mãos, os idiotas úteis serão destruídos por eles. A última jogada de Satanás. Hoje Satanás utiliza a esquerda mundial e depois usará os supostos donos do mundo para cumprir seus propósitos. Finalmente, para ele não ficar sozinho lá no inferno, haverá ou levará com ele os pseudos donos do mundo e os esquerdistas irrecuperáveis. Mateus capítulo 25, versículo 41 e Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que nos diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Alguém pode estar questionando: o que tem a ver política com os propósitos de Deus? A rebelião no céu de Satanás contra Deus foi o resultado do diabo criar a facção política da esquerda com o objetivo tirar Deus do comando do universo para ele assumir o lugar, o que resultou na sua expulsão de lá. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, Deus criou o homem lhe dando a posição política administrativa do planeta. Afinal, o que significa a palavra política? A definição é sistema administrativo, de empresas, de igrejas, de uma nação e outros. Encerrando, para nós cristãos de fato e de verdade, somos cidadãos de duas pátrias, a terrena e a celeste. Na prisão de Paulo e Silas com os pés no tronco, em Atos 16, 22 a 37, ao serem soltos, exigiu respeito das autoridades à sua cidadania terrena, que era a cidadania romana. Isto é, nos prenderam e nos açoitaram, e agora simplesmente dizem: solta-os e os manda embora. As autoridades devem-nos desculpas. Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo também diz: mas também a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Enquanto estivermos aqui, somos participantes da política terrena, votando e manifestando a nossa posição em tudo o que tem a aprovação de Deus e repudiando tudo o que vem a colidir com as bases administrativas de Deus para o ser humano. De que lado você está? Da política de Deus ou da política de Satanás? Você é útil a Deus. E quem é útil a Deus não é útil a Satanás. Mas quem não é útil a Deus é útil a Satanás. Por isso, o tema, os idiotas úteis. Você é um deles? Eu não sou, porque eu sirvo a Deus. E com muitos outros que temos sabedoria para saber o que escolher. Que Deus os abençoe.